Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai trazer mais um vídeo aí para o canal a respeito dos SMTs. E hoje é um vídeo muito interessante, que é sobre o SMT noturno, né? Que seria aí no par do HK50. Muitos de vocês que estão assistindo a playlist sempre ali me mandam mensagem perguntando qual seria o par aí para operar de noite, né? E hoje vocês vão ter essa resposta aí com alguns estudos que o Pablo vem desenvolvendo. O Pablo é um membro aí do nosso VIP, tá com a gente aí há bastante tempo, sempre somando informações, sempre trazendo bastante conteúdo aí pra galera. E ele opera muito bem, mas muito bem mesmo. Acompanham de perto toda a evolução dele. Então vale muito a pena vocês entenderem o estudo que ele vai passar aqui para vocês, tá? Se porventura você estiver assistindo isso em forma de gravação e não está aí participando do ao vivo com a gente, e surja alguma dúvida após essa apresentação dele ou após essa aula dele, você pode vir dentro da nossa própria comunidade, tá? E lá na aba do chat geral, tá bom? Ou até mesmo nessa aba específica dos SMTs, tá? Que eu criei aí pra gente trabalhar essa ideia do SMT. E aí quando você tiver dúvida, você vem aqui e marca o Pablo, tá bom? Então fica algo bem simples, algo bem fácil, bem tranquilo e dá para vocês fazerem aí, tá? Enfim, então agora eu vou deixar aqui a voz com o Pablo e vai trazer essa apresentação desse estudo aí para vocês. Espero que de alguma forma auxilie e ajude vocês. Show demais? Mas é isso, tamo junto e bons estudos, galera. Prontinho, chefe, tá com você aí, mete ficha. Show. Vocês estão vendo o slide aí, bonitinho? Sim, aqui tudo ok. Então, isso aí. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso evento aqui do SMT no HK50. Eu me chamo Pablo, mais conhecido nas redes sociais como The One Pablo FX. E eu quis trazer esse evento aqui porque o HK50 foi um par que eu sempre tive interesse. Até porque muitas vezes eu tinha que operar à noite por causa do trabalho. E eu via que o HK50 era um par que tinha bons movimentos, né? E ele tinha essa possibilidade de ser operado. Era um par que ele fazia bons setups e que ele poderia ter esse potencial de ser um bom ativo para quem não tem tempo de pegar sessão de Londres ou New York, de operar de dia e só pode operar à noite. Durante muito tempo eu operei esse ativo, HK50. Muito desse tempo na conta demo, né? Para testar como que ele reagia aos setups, aos FVGs, aos order blocks, como era a estrutura dele, como era formado. Então, por muito tempo eu fiz backtest nele operando só na demo. E depois disso eu passei para a conta real. E na conta real eu comecei a ter bons resultados na HK50, operando o básico ali do ICT. Fair value gap, order block, pegava ali uma captura de liquidez, formava um setup, um unicórnio model. E depois de um tempo operando esse par, a gente sempre bate muito na tecla do SMT, né? Inclusive na comunidade do GK. A gente sempre enfatiza o uso do SMT. E foi que eu comecei a ter curiosidade de como eu poderia usar um par para correlacionar com a H50 para ter o SMT. Porque, querendo ou não, o SMT ele é uma confirmação absurda, de boa, uma confirmação, tipo assim, foda, de que aquela sua operação ela tem um potencial maior do que ela pode ter, mesmo com o setup já formado. Porque com seu setup formado, mais o auxílio do SMT, o potencial da sua operação, ela dobra. O, a probabilidade da sua operação dar certo aumenta 2 vezes, porque o SMT tem essa capacidade. Ele é realmente a manipulação de mercado. E eu comecei a pesquisar ativos que poderiam ter correlação com HK50.
Usei um pouco de inteligência artificial, quase 50% dos meus estudos foram na inteligência artificial, para me ajudar a encontrar esses ativos e pegar os melhores que poderiam me ajudar nisso. Dentre esses ativos, eu encontrei três, não, na verdade foram dois ativos que me indicavam ter uma potencial correlação com a HK50. E desses dois, um era o JPN 225 e o outro era o CN50. E dentro dos backtests que eu realizei, o CN50 foi o ativo que mais se correlacionou com o HK50, tá? O HK50 é o índice de Hong Kong e o CN50 ele é a FTSE da China, que também ele tem as 50 maiores ações do mercado chinês, tá? Como o mercado chinês é um mercado enorme também, globalmente, e muitas ações chinesas, eu coloquei três aqui embaixo como exemplo, a Tencent, que é uma empresa de tecnologia, de games e redes sociais, inclusive ela é dona do WeChat. HSBC não é um banco chinês, só que ele é um banco que tem muito peso no mercado chinês, então isso conta também muito. E o Alibaba, que todo mundo já conhece, que é uma empresa de comércio, né? Como o AliExpress. E o CN50, por ele representar ele ter essa gama de ações comercializadas no mundo todo e ser uma porta de entrada ali para o mercado internacional para o mercado financeiro da China, juntamente com o HK50, eles têm uma alta correlação que ela chega de 80% para cima e muitas vezes passa de 90% a correlação dos dois, tá? E pegando essa economia, porque se você juntar os dois índices, eles têm muita ligação com o dólar, inclusive com o S&P 500 e o Nasdaq, porque muitas das ações do HK50 e do CN50, eles são negociados nas bolsas da Nasdaq pelas ADRs, que mais para frente tem um slide, né? Mas basicamente as ADRs é como se fosse um papel de uma ação que não necessariamente precisa estar no Nasdaq, só que ela está lá e um trader do mercado americano ele pode negociar essa ação chinesa diretamente do Nasdaq, ele não precisa ir para o mercado chinês para negociar, tá? E além de fatores econômicos que também afetam tanto o HK50 como o CN50, isso faz com que a correlação dos dois seja muito alta, muito alta. E é disso que a gente precisa para concretizar, né, e para validar o nosso SMT, a correlação, tá? Ó, forte correlação, o segredo do SMT, porque se movem juntos, como eu mencionei para vocês, dependência econômica da China, Hong Kong, tá? Como o HK50 ele é o índice de Hong Kong e o CN50 ele é o índice chinês, tá? Então, que Hong Kong, ali o HK50 é como se fosse meio que a parte do CN50. E o CN50 é um pouco mais ligado à China. É o fluxo de capital, que é muito alto, inclusive fora, globalmente, drives econômicos e políticas governamentais. Esses aqui são os horários de como funciona o HK50, que, como vocês sabem, o mercado chinês, então eles estão cerca de 11 horas à frente da gente, é bem diferente. E por isso que ele é um índice que ele funciona não funciona apenas à noite, só que a bolsa chinesa ela abre ali à noite, no horário de Brasília, ali às 22h30, que 22h15 que ele abre, e por volta das 22h30, que é o melhor horário ali para você pegar os setups. Porque dependendo de como é a abertura do HK50, do mercado chinês, nem sempre
Às 22h15 ali na abertura, vai ser um horário que vai te dar um bom setup para você operar. E pelos backtests que eu realizei, ali a partir das 10h30, né, 22h30, é um os horários que mais apresentam um setup para você conseguir pegar uma operação bem boa. Ele fecha 1h da manhã, né, do dia atual, ou a sessão asiática, aí ele reinicia às 2h da manhã, fecha novamente às 5h, e aqui são os anúncios econômicos da chave da China. Para você que quiser se aprofundar no HK50, é bom você ficar de olho e adicionar ali no seu Invest ou qualquer outro calendário econômico que você use, porque isso afeta também muito no seu operacional. Aqui estão um pouco dos backtests que eu fiz. Aqui eu tenho o Notion, eu uso o Notion para fazer a minha coleta de dados. E aqui é um exemplo que eu tirei esse print do TradingView. É um exemplo de como que funciona o SMT no HK50 e juntamente com o CN50. Aqui a gente está num gráfico diário e você vê que essa vela aqui representa essa. Você vê que o SMT de virada de mercado é um SMT muito frequente que acontece no HK, tanto que você olhando aqui nos backtests tem muita virada de mercado no 4 horas, virada de mercado 4 horas, virada numa hora, 5 minutos, virada. Então, o SMT ele apresenta em diversos time frames e é muito assertivo, tá? Você juntamente pegando com o setup ali, o SMT nele fica muito assertivo e muito bom de se operar. Muito bom mesmo. Setups. Os setups que mais aparecem para mim, que eu mais opero dentro do HK50, são os setups com Fair Value Gap, o FVG, com IFVG, Order Block, Unicorn Model e o Breaker. Breaker mais FVG, que é basicamente o Unicorn Model. Esses são os setups que mais se apresentam para mim ali dentro do gráfico e são os que eu mais opero. Aqui eu coloquei um exemplo de 2 operações que eu fiz. Isso aqui são 2 prints diferentes. E esses 2 setups aqui são Fair Value Gap. Esse é um Fair Value Gap. E essa operação aqui é que não dá para ver completo, mas essa aqui foi dentro de um Breaker. E você sempre, em qualquer outro índice, qualquer ativo, você sempre tem que alinhar os time frames. Por mais que o HK50 em um time frame um pouco mais alto, ele é um gráfico, entre aspas, meio feio, só que ele tem muito gap, tem muitas lacunas, só que você tem que alinhar esse macro, tanto mensal, semanal, diário, ao seu LTF, que é o seu low time frame, porque por mais que a maioria dos setups você vai ver ali no M1, no H1, H4 mais ou menos, porém você precisa ter a referência do macro para poder operar e saber os pontos de liquidez onde o gráfico pode buscar, tá? E ter essa referência do flow do mercado na macro, porque sem essa referência você vai operar meio que cego ali, e o H50 é um índice que ele tem bastante liquidez, ele tem muito volume, ele se movimenta bastante, então além do spread às vezes ser um pouco alto, dependendo da corretora que você opera também, então qualquer movimento brusco ali, ele pode te tirar de uma operação facilmente, e é muito rápido. Uma das coisas boas da H50 é que quando você está errado, ele te tira do trade muito rápido mesmo. Então, inclusive para você que está iniciando assim, não é muito legal você pegar direto na conta real nele, ou se tiver com teste de mesa proprietária e tal. O legal é você ir, né, para uma conta demo e fazer backtests, ver como é que
que o ativo funciona, tá? Para depois você se arriscar, né, na conta real e ver os resultados que você vai ter. Porque é um ativo que paga muito bem, tem um bom risco retorno e o potencial dele para quem opera, só pode operar à noite vai ser uma virada de chave assim. Esse aqui é o pré-mercado do HK50. É, isso aqui é uma das coisas também que eu não vejo muita gente falando, quem opera HK50 no YouTube. É muito difícil você ver falando, ouvir uma, duas pessoas falando disso aqui. E é uma coisa muito importante também, porque, querendo ou não, você está operando o índice, e esse índice ele é composto de ações. E se você quer ter uma previsão de como esse índice vai performar na sessão de trade que você vai fazer, é importante você olhar as ações dele também. Olhar como foram os outros índices também que são correlacionados com ele, tá? Como você pode ver aqui, esse print aqui eu peguei da Invest. Você consegue montar essa carteira aqui na Invest, tá? É de graça também. E aqui a gente tem S&P 500, Dow Jones, Nasdaq. Por que S&P 500? Por que Nasdaq? Por quê? Como eu falei, o índice do HK50, tanto o HK50 como o CN50, os índices chineses, eles têm forte ligação com o dólar. Eles são ligados com o dólar. Então, o desempenho do HK, do S&P 500, do Nasdaq, do Dow Jones influencia também na abertura de mercado do HK50, porque, querendo ou não, o HK50 também tem ações aqui dentro desses índices, tá? E essas ADRs que eu mencionei são aqui, ó, tá vendo que tá a bandeirinha americana? Só que tá a bandeirinha americana, só que são índices chineses, são empresas chinesas. E essas são as ADRs. Ó, NetEasy, PDD Holdings, Alibaba, são ações chinesas, são empresas chinesas que isso aqui tem as ADRs listadas no mercado americano. Então, essa influência das ADRs dentro do mercado do americano também influenciam como o índice vai abrir na seção asiática. E como você pode ver aqui, a gente vê aqui o VIX, tem o S&P 500, Dow Jones, aqui só o Nasdaq que foi um pouco positivo. Mas aqui os outros três aqui, os outros dois aqui não tiveram um bom desempenho durante o dia. E você olhando as ações chinesas listadas no mercado americano, você vê que elas não tiveram um bom desempenho. Ou seja, é bem possível que olhando um pré-mercado, analisando o pré-mercado, você pode prever, você pode esperar que na sessão asiática que abrir, o índice venha a cair. Ele venha a cair porque as ações, as 50 principais ações dele, não tiveram um bom desempenho no mercado americano. Porque existe essa influência é gigante, tá? A gente tem aqui também o HK50 Futuros. Você vê que ele não teve bom desempenho também. A gente tem os juros aqui do Japão. São coisas que você pode olhar no pré-mercado, ali enquanto o índice vai abrir, antes, uns 10 minutos antes do índice abrir, você pode analisar isso aqui. Essas ações aqui já são as ações diretamente do mercado chinês, tá? Quase que eu esquecendo de mencionar. São as mesmas ações daqui, só que essas aqui, elas são ligadas diretamente no mercado chinês. Aí a gente tem aqui o HSBC, que é o banco, tem a Tencent, Holdings, Alibaba, a gente tem mercado de utilidades, tem financeiro, tem muita coisa, Xangai, e você vê que o desempenho delas também não está muito legal. Ou seja, fica mais forte ainda essa espera de uma queda no índice. Porque fazendo esse pré-mercado, você pode ter uma previsão de como o, o índice vai abrir e como vai ser o desempenho dele durante a sessão, tá? Aí a gente
Dá uma passadinha no gráfico. Ó, tô aqui no gráfico. Na esquerda a gente tem o HK50 e na direita a gente tem o CN50. Deixa eu olhar o chat primeiro para ver se alguém falou alguma coisa que eu não tava vendo. 22h30 horário de Brasília. Isso, horário de Brasília. Boa noite, cheguei um pouco atrasado. Vai ficar salvo, sim, está sendo gravado. Alguém tem alguma pergunta, por enquanto? Antes do gráfico. Perguntas. Não, né? Qualquer coisa eu volto. Ó. Deixa eu vir pro mensal aqui. A gente tá aqui no mensal. E como eu falei para vocês, é que esse aqui eu tô em outro corretor, não tá marcado. Mas a gente sempre tem que ter essa referência do macro até no HK50. Eu tenho aqui as aberturas dos anos, tenho high low também dos anos e tenho matrizes também, PD arrays marcados, para você ter essa ideia dos pontos onde o gráfico pode ir. E observando aqui, você consegue ter uma ideia de como, até no macro, como é forte também o SMT dentro do HK50. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui no esse candle do mês de outubro e o candle do mês de novembro. Gráfico mensal. Aqui também. Outubro e novembro. Aqui a gente tem um claro SMT no gráfico mensal, tá? No gráfico mensal, indicando uma virada de mercado. E esse SMT tem mais peso ainda por ser um SMT de um mês para o outro. Ou seja, o setup que você pegar aqui pode ser um movimento gigantesco, ou você pode pegar vários movimentos dentro desse range. E qual que é a questão aqui? Você identificar esses pontos mensais, semanais, e a partir deles, você buscar um setup. Porque o setup, ele vai ocorrer. Geralmente, eu só opero no HK50. Mas se a sua corretora também tiver o CN50, também é possível de operar. Mas eu sempre dou preferência para o HK50. Cadê? Aqui. Inclusive, eu tenho até uma marcação aqui. Tá vendo, rapaziada? Não tem segredo nenhum. Não tem absolutamente segredo nenhum. O SMT é a verdadeira manipulação. O que você precisa? Após o SMT, você precisa de um setup. Gráfico diário. Fez o SMT. Um setup com o Fair Value Gap. Aqui não precisa nem finalizar, né? Você já sabe o que você tem que fazer aqui. É bem simples. Então, eu dou muita preferência em pegar entradas no HK50, né? Eu dou muita preferência a pegar entradas no 5 minutos, 15 minutos, às vezes até num minuto. É bem difícil eu pegar uma entrada assim, um gráfico de 4 horas, um diário, como eu costumava pegar em outros ativos. Mas você vê que não tem muita dificuldade. O gráfico, uma hora ou outra, ele vai apresentar o SMT. Basta você o quê? Você ficar atento
aonde ele vai apresentar esse SMT e você buscar entrada. Eu tenho outro SMT marcado aqui. Esse aqui foi num time frame maior. Foi semanal. Você opera HK50 em mesa de futuros? Não, mano, eu opero só em Forex. Eu tenho uma mesa de futuros, a MFF, só que eu não sei se eu procurei errado, mas eu nunca achei HK50 nela. Então, geralmente, eu só opero em corretora de Forex mesmo. Como funciona o SMT entre ciclos aí? Dá certo ou não? Mano, pelo que eu já operei, dá certo. Inclusive até SMT de abertura. SMT de abertura também tem bastante. Para quem observa também, o SMT de abertura tem muito, de abertura de mercado. E também dá para pegar também. Gosto de pegar no M3, esse horário dá 22h30, 22h40 é lei. É exatamente. Top demais. Isso aí. É o horário assim que sempre apresenta SMT. Eu perdi aqui o gráfico. Aqui? É. Não foi isso não. Cadê? Então, rapaziada, além do gráfico mensal também, tanto no diário quanto no 4 horas, sempre vai ter o SMT, sempre. E o que é legal de vocês usarem? Não sei se vocês têm um TradeView Premium ou algo assim, mas é bom vocês usarem um indicador de sessões. Esse indicador de sessões, ele também vai te ajudar a você a pegar os movimentos dentro da sessão asiática, que vai ter um melhor proveito para vocês. Sabe, meu indicador, deixa eu ver. Aqui. Vocês pegarem dentro da sessão, vocês vão ter um maior proveito dos SMTs, tá? Esse N50 e o HK50. Ó, aqui a gente tem diversos setups, inclusive em Nova York também, é muito assertivo para quem quiser operar em Nova York, também dá para operar, funciona bastante também. Aqui a gente vê que na abertura, a abertura é aqui em amarelo. Esse em amarelo é a abertura. E você vê que depois da abertura, o gráfico ele nem sempre vai te dar um setup. Nem sempre. Por isso que eu uso sempre essa regrinha ali das 22h30. Porque é geralmente depois desse horário que ele começa a formar o setup. Tá? Ó, depois das 22h30 que ele vai apresentar alguma coisa. Um FVG aqui em Nova York também. Aqui ele teve esse SMT aqui. Esse SMT é bem aqui. Tô aqui no 15 minutos. Aqui.
esse SMT é bem aqui. Inclusive, o CN50, às vezes, ele tem esses movimentos um pouco mais curtos, tá? Mas, mesmo assim, não desconfigura o SMT, como vocês podem ver aqui. Esse aqui até chegou perto de configurar. Só que qual que é o legal de vocês usarem? Vocês pegarem os SMTs de High Time Frame. SMT diário, de 4 horas, porque esses SMTs, eles vão ser os mais assertivos para vocês e vocês vão ter a noção maior de, de direção, do direcional do gráfico. Como a gente tem aqui ó, no diário, SMT do diário, aqui inclusive é um SMT de abertura de mercado, como eu tinha mencionado. Cadê? Aqui. SMT de abertura. Você vê onde o gráfico abriu aqui. E aqui no HK50. Olha onde é que foi a abertura. SMT de abertura de mercado. Então, todas as diversidade de SMTs funcionam aqui. O que basta vocês encontrarem é o setup certo e o setup que você usa para operar aqui dentro. Como eu falei, ele é um par que ele tem muitas lacunas. Então, por isso, a maioria das vezes, o low time frame vai ser um pouco mais assertivo para vocês operarem. Mas vocês pegando esses SMTs, principalmente de virada de mercado, que são os SMTs mais precisos que tem, são os SMTs de virada. Ó, o exemplo é esse aqui, SMT de virada, SMT de virada de mercado. Aqui a gente tem break block, tá? Captura do PWL. Esses SMTs, eles serão muito tops para vocês, juntamente com o setup que você gosta de operar, para você que opera à noite, vai ser muito assertivo e muito lucrativo para você conseguir pegar operações para quem não tem essa possibilidade de operar de manhã. Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar aí, rapaziada, porque aqui, o conteúdo aqui é isso, é direto ao ponto. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida. Aqui para vocês verem que não tem segredo nenhum, rapaziada. Não tem segredo nenhum. O SMT é esse. As notícias mexem muito nos índices americanos. Ou é mais sutil? Mano, assim, como eu mencionei, como você vai levar em consideração a abertura, você tem que ver como o mercado americano reagiu a essas notícias e dependendo dessa reação do mercado americano, é possível que reflita dentro da HK50. Você tem que levar em consideração essa possibilidade, porque, querendo ou não, ele tem essa confluência junto ao dólar, essa ligação com o dólar. Então, pode influenciar sim, só que na maioria das vezes vai ser na abertura do mercado. Usar algum horário macro.
Olha, o horário que eu uso é esse das 22h30, que do mesmo jeito como o Nasdaq tem aquelas macros de 9h30, 9h50, 10h10, o que eu geralmente uso é o das 22h30 no HK50, que é o horário ali que ele geralmente forma o setup, né? Então é o horário que eu recomendo vocês, tipo assim, depois desse horário, vocês tomarem a ação, porque é geralmente o horário que ele faz alguma coisa ali que forma o setup. Então, rapaziada, o conteúdo é esse, sem segredo algum, tá? Vocês veem que é coisa simples, né? Praticamente, objetivo, e para quem opera de noite aí vai ser uma virada de chave, esse SMT no HK50, e vai ser de muita ajuda para quem fica aí no JPY, que quase não movimenta direito à noite. O HK50 vai ter muito volume e no mais é treinar mais para pegar um pouco de confiança, né? Exatamente. Porque assim como, não sei se vocês também operam futuros, mas imagina o HK50 ali com a mesma volatilidade do Nasdaq. Tem dias que é até pior. Você espera queda com base nos ADRs? Hoje, sim. Mano, hoje, pelo que eu vi até agora, sim. E pelo que eu já tenho marcado no gráfico, hoje é muita probabilidade a queda. Deixa essa aula salva. Tá sendo gravado, o GK tá gravando e eu tô transmitindo no meu YouTube. Vai ficar aqui no YouTube, tá? Você usa liquidez das sessões anteriores? Sim, uso. É muito importante não só a liquidez, mas vocês terem o high e o low das sessões marcado, porque além de ser um ótimo ponto de você fazer teu alvo, tá? Tanto de profit ali, pro gráfico chegar, mas é um ponto de liquidez, os high low das sessões anteriores. Então você vai usar ele de base nas suas operações. Até mesmo ali, se você quiser fazer a ideia do Power of Three, você tem que saber como é que finalizou, como é que abriu, como é que finalizou as sessões anteriores. É por isso que eu uso esse indicador de sessões, para ele poder me indicar como foi que finalizou as outras sessões e usar elas como confluência, como liquidez para a sessão asiática. Chego a analisar a sazonalidade do HK. Mano, mano, sazonal, eu cheguei, só que eu acho que eu não salvei aqui, eu não lembro. Eu cheguei a dar uma olhada assim, só que foi bem rápido. Inclusive, eu atualizei o IPDA dele. O IPDA também eu uso. Será que respeita? Então, é exatamente por isso que eu tô falando, porque eu cheguei a dar uma olhada, foi bem rápido. E eu não cheguei a. Como é que se diz? Eu não cheguei a uma conclusão se ele respeita ou não, mas inclusive só até que me lembrou de ter que olhar de novo. Valeu. Valeu, obrigado. Eu só esqueci de falar, rapaziada, que na maioria das corretoras você opera o HK pelos contratos, tá? Né, geralmente não é por lote. Então, se vocês dão uma olhada na sua corretora, abre uma ordem pendente ali, bota stop, para vocês terem uma ideia de como é que tá a alavancagem, de como é que funciona os contratos da sua corretora na HK50, tá?
Eu geralmente ali, dependendo da quantidade de stop que você vai usar, se você pegar um, um contrato de uma operação com um contrato, dependendo do seu stop, ele vai dar mais ou menos uns $30. Aí eu uso mais ou menos esse cálculo de base para fazer minhas operações. E com o DXY tem algum tipo de referência entre os dois ativos? Mano, como o DXY ele é o índice do dólar, pode ser que tenha como é que se diz? Uma confluência ali terceirizada, porque, como eu disse, o gráfico ele é ligado ao dólar. Ele tem essa ligação ao dólar. Só que ele não vai ter essa confluência de, tipo assim, igual o DXY e o USD, tá ligado? Ele vai pegar mais forte ali de como o Nasdaq e como o S&P se movimentou no dia. A influência vai ser mais forte por causa das ações. Valeu, Kaique. O movimento dele parece bem o mercado de índice brasileiro. Eu nunca operei índice brasileiro, eu já cheguei a ver umas coisas, mas eu nunca abri uma operação no índice brasileiro. Pois é, rapaziada, ó, vai estar salvo lá no YouTube. O conteúdo aqui é de graça, simples e objetivo, que é para vocês terem resultado e esse resultado de vocês reflete na nossa dedicação de trazer sempre uma coisa nova. Eu tive essa curiosidade do HK50, do SMT, porque eu cheguei a conversar com o GK antes de fazer esse evento aqui, e eu nunca vi ninguém falando sobre SMT na HK50, inclusive no YouTube. Eu já pesquisei muito no YouTube, pesquisei tanto no Brasil como gringo, no Twitter, eu cheguei a pesquisar também, porque a comunidade gringa é muito forte de CT no Twitter. Você não acha nada do HK50. Então, por isso que eu fui nessa tecla de trazer o HK50, porque eu sei que muita gente só consegue operar à noite, como já foi meu caso também de ficar com olheira de até meia-noite acordado operando. Então, essa ideia do HK50 vai ser um diferencial muito legal para vocês, principalmente agora com SMT. Ele já era um bom ativo de se operar, mesmo sem essa ideia do SMT, porque eu fui pensar no SMT com H50 uns 3 meses depois de já estar operando nele. E com o SMT agora vocês vão ter uma confirmação a mais e pode alavancar muito mais ainda o resultado de vocês. E vocês estão aqui na comunidade do GK aqui. Aqui o pessoal tem um educacional muito foda, fora da curva. E eu sei que o pessoal aqui tem resultado, porque às vezes eu não mando mensagem aqui no Discord, mas eu tô olhando. E o pessoal aqui opera muito bem, principalmente até quem tá fora do VIP. Então você vê que o pessoal aprende de verdade. E quem tá no VIP também, você vê que o pessoal é fora da curva mesmo. E para quem opera só à noite, eu tenho certeza que essa ideia do SMT na HK50 vai ser um diferencial para vocês. E vai ser muito legal de ver o pessoal operando o CN50 e o HK50 nesse SMT. E quero ver muita gente mandando aí print do HK50 no Discord, no Instagram também, posta lá e me marca, porque eu tenho certeza que vai ser um diferencial no operacional de vocês, tá? Pô, cara, show demais, hein, mano. Valeu, valeu. Isso daí que o Pablo falou sobre o HK50 não existir, né, dentro da comunidade do ICT, tantas questões sobre o HK50, isso daí é verdade. Porque eu, quando fui operar o HK50, eu realmente operei sem SMT. Até comentei aqui antes de iniciar a gravação. E quando eu operava o Aham. HK50, eu não tinha SMT, não, cara. O negócio era muito difícil. Pois é, mano. Inclusive, essa dúvida do HK50 me gerou dentro da comunidade. Tipo, uma vez, eu mandei um print aqui da HK50. Aí teve alguém que perguntou, qual o par que faz SMT com a HK50? Eu falei, mano, eu não sei. Aí Pois foi é, cara. aí que me gerou essa coisa de pesquisar. E Pois fui é. atrás.
Pô, isso daí é maneiro, cara. Isso daí reforça o que a gente vem falando, pelo menos que eu venho falando muito ali no Instagram, que eu venho publicando, de vocês utilizarem as IA, o chat GPT, sei lá qual IA vocês utilizam aí pros estudos, saca, mano? Influencia muito, 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 muito mesmo, mano. Eu fiz tudo aqueles Exatamente. prompt que eu venho comentando com a galera aí, cara. Foi tudo com as IAs, entendeu? Óbvio, o cara que pegar ali e pesquisar, tipo, o porquê de cada IA e tudo mais, pô, consegue desenvolver muito estudo bacana, mano. É o risco de dizer que as próximas mentorias aí de 2026, se eu não tiver um módulo específico para IA, nem vale a pena. E é um diferencial, querendo ou não. A IA me ajudou bastante a conseguir pesquisar as informações sobre os índices, sobre as correlações, como é que funcionava cada índice. Então, isso que me ajudou bastante no estudo. Top. Top demais. Bom, gente, mas eu acho que é isso daí, né? Todo mundo conseguiu compreender, conseguiu ouvir aí. Muita pessoa me perguntava sobre qual par operar de noite. Já tá aí a resposta. Aí, para quem tiver com Certo. JPY aí devagar, pula para o HK50. Exato, exato. Pô, e às vezes muita pessoa, como se diz? Acaba não tendo tempo, né, cara? Só tem esse tempo noturno ali de chegar, sei lá, do trabalho, coisa do tipo. E aí quer olhar algum par, né? Vai ver os pares de Forex ali, pô, a movimentação já foi. Aí o cara tem que deixar, às vezes, a ordem apregoada, um pouco complicado. Essa daí, pelo menos, dá pra vocês operarem. É aquela velha ideia que eu falo sobre você não forçar e querer encaixar a sua rotina no mercado, mas fazer com que o mercado se encaixe na sua rotina. Então, sua rotina permite que você opere de noite, tá aí já os pares que você pode operar, né, de noite. E é isso. Não tem muito segredo não, cara. Top demais. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, se porventura alguma pessoa aí depois for assistir esse vídeo em gravação, queira, como se diz? Queira tirar alguma dúvida sobre o KK50, é só enviar lá naquela aba do SMT ali, marcar o Pablo aí, que ele vai responder vocês, cara. Não tem segredo não. Pode mandar, não tem medo não. Show? O Pablo também mandou. Tá bem aqui, deixa eu copiar o link. E vou enviar pra vocês aqui novamente, galera. Se puderem ir lá, acessar lá o canal do YouTube dele. Ele já soltou alguns vídeos lá, comentando sobre a KK50. Fez até uma leitura lá ao vivo junto com o Diego, né? Se não falha a memória. Então, pô, interessante. Bacana que se vocês fizerem perguntas, né? Eu sempre falo pro pessoal ali do YouTube que quanto mais perguntas eles fazem, mais ideias de conteúdo eu tenho. Então, é necessário esse feedback aí, essa interação e tudo mais, até mesmo pro próprio, pela própria ideia de criação de conteúdo. E um comentário que o Pablo fez aí no começo, cara, eu tô fazendo agora as minhas anotações aqui, então enquanto ele tava em aula, eu também tava anotando aqui as coisas. E na parte de setup ali, cara, que você acabou comentando, sobre as matrizes ali mais presentes e tudo mais, e comentou ali sobre as ineficiências do Fairway Gap e do IFVG. E hoje lá no grupo de espera ali do VIP, eu acabei comentando com o pessoal, né? Algo que eles não sabem sobre as matrizes é que existem matrizes específicas para cada condição de mercado. E na condição de SMT, né, a grande maioria das vezes o SMT ele vai aparecer em reversão de mercado. Então, uma das matrizes que é muito recorrente nesses giros de mercado, né, que vai estar presente ali na própria interação dos SMTs, que às vezes essas matrizes vão estar participando do próprio SMT quando ele está ocorrendo, é o IFVG, cara, o IFVG e o BPR. Então isso daí é bem interessante, vocês verem que a forma de execução do setup em si com o SMT segue a mesma ideia, porque nos ativos que vocês forem utilizar ali do Euro, GBP e etc., vocês vão ver o mesmo tipo de matriz sendo criada ali no HK50 e no CN50, quando eles fizerem SMT, entendeu? Que no caso ali é o IFVG, é o BPR, que são as matrizes características ali de reversão de mercado. Então isso é interessante, cara. Exatamente. Bom demais, Exatamente. São mano. as matrizes que mais aparecem. Faz parte já da natureza da reversão de mercado. Já fica uma ideia aí de estudo para vocês, galera. 2016, mês 1, aula 1, condições de mercado, price delivery.
como que realmente o mercado se movimenta nas condições. Para quem for estudar SMT, é essencial entender a dinâmica ali de preço, de uma acumulação, etc. e tudo mais. Então já fica essa ideia, presta atenção nisso aí. Muita galera tá utilizando SMT e às vezes peca na execução, né? Tipo, pô, onde eu vou executar? Então eu comentei sobre FVG. Aí o Pablo vem aqui de noite, apresenta o estudo e também comenta sobre FVG. Então, pô, fiquem ligeiro aí, cara. A informação tá aí, é só ficar atento. É, É só ficar atento. é Pô, isso aí, rapaziada. mas é isso então. Acho que não tem nenhuma dúvida não. O pessoal tá bem tranquilo. Se tiver qualquer dúvida também, só procurar o Pablo Se aí que ele vai estar tiver, aí pra ajudar vocês. Se porventura alguém quiser operar com ele aí também, acho que, pelo que eu vi ali, ele tá operando ao vivo ali também com algumas pessoas. Então quem só tem esse tempo livre aí de noite, depois dá um alô lá no Pablo lá, ver como que funciona essa questão de estar operando ao vivo ali com ele ali e mete ficha. isso aí, Show? rapaziada. Então é isso. Vou finalizar a Show. gravação aqui. Eu ia fazer a gravação automático já ao vivo pro YouTube, mas eu não vi isso que o Pablo tava fazendo. Então, possivelmente, assim que o vídeo renderizar, eu vou soltar essa gravação lá. No mais é isso, gente. Tamo junto. Um abraço aí pra vocês. Isso aí, Boas obrigado, rapaziada, operações. pela presença. Obrigado, GK, pelo espaço. É nóis, pô. Precisou? Tá aí. Isso E aí, é qualquer isso. coisa, rapaziada, é só mandar mensagem. Me marca aí no chat. Pode perguntar, né? Sem estresse. Top demais. Então é isso, gente. Finalizar essa gravação Falou. aqui. Tamo junto. A gente se vê no próximo evento aí, no próximo macaco que tiver. Abraços. Tamo junto. Boa noite, GK. Boa noite, pessoal.